Oi pessoas, tudo bem? Estamos aqui encaminhando para a sétima leitura de Outsider. E relembrando o que aconteceu na última leitura da semana passada, a gente teve o Oddie, que é o irmão do Frank Peterson, que é o garotinho que faleceu, que foi assassinado. E o Oddie, no dia do não sei se não é julgamento ainda, né? Mas no dia da apresentação da denúncia, né? Com relação ao Terry, né? O Oddie foi nesse dia armado e ele atirou no Terry. E o Terry morreu. E ele morreu dizendo que ele era inocente. E agora a gente vai... E se eu não me engano, pelo que eu entendi, né? O detetive Anderson também atirou no Oddie na cabeça e o Oddie morreu. Se eu entendi certo. Então vamos lá para o capítulo Pegadas e Melões, para a sessão, né? Pegadas e Melões, 18 a 20 de julho. Capítulo 1. Eu dei uma pausa que eu tinha achado uma formiga no capítulo 1. Morta, coitadinha. Tá, capítulo 1, página 183. Como Ralph não tinha contado a Jane sua pior desconfiança sobre o promotor do condado de Flint, de que ele talvez quisesse uma multidão de cidadãos moralistas e furiosos no fórum, ele deixou Bill Summers entrar quando o homem apareceu na porta da casa dos Anderson na noite de quarta, mas deixou claro que não ficava muito satisfeita com a presença dele. Então, dá a entender aqui que o Anderson, o detetive Anderson, ele acredita que o Bill Summers, que é o promotor, né? Ele organizou aquilo de propósito justamente para, talvez, matarem o Terry lá. Será que o Bill Summers não é um suspeito? Ele tá muito assim... Ele tentou até forjar uma prova, né? Ignorar uma prova para parecer que ajudava o Terry, né? Como para dizer que, assim, que ele tinha uma digital em outro lugar, o que dava a entender que ele podia não ser o assassino. Era uma coisa a favor do Terry. Ele falou, tipo assim, e se a gente esconder essa informação, né? Então, tô desconfiando um pouco do Bill também. Ele está lá atrás, disse ela, se virando e voltando para a sala, onde Alex Trebek explicava os procedimentos para os competidores de Jeopardy naquela noite. Você sabe o caminho. Summers, naquela noite, usando calça jeans, tênis e uma camiseta cinza lisa, ficou parado no saguão de entrada por um momento, pensando, e foi atrás dela. Havia 2 poltronas na frente da televisão, a maior e mais gasta vazia. Jane continuou olhando para a televisão, onde os competidores estavam respondendo perguntas em uma categoria chamada Vilões Literários. A resposta na tela era: ela pediu a cabeça de Alice. Essa é fácil, disse Summers. A rainha de copas. Como ele está, Jane? Como acha que ele está? Lamento pelo rumo que as coisas tomaram. Nosso filho descobriu que o pai dele foi suspenso, disse ela ainda olhando para a televisão. Saiu da internet. Ele ficou muito chateado com isso, é claro, mas também está chateado porque o treinador favorito dele foi assassinado na frente do fórum. Ele quer voltar para casa. Falei para ele esperar alguns dias e ver se não muda de ideia. Não quis dizer a verdade, que o pai dele ainda não está pronto para vê-lo. Ralph não foi suspenso, só está de licença administrativa e está recebendo. É obrigatório depois de um incidente com tiros. Pode chamar do que quiser. Agora a resposta na tela era: essa enfermeira era do mal. Ele diz que pode ficar parado por até 6 meses, e isso se aceitar a avaliação psicológica obrigatória. E por que ele não aceitaria? Ele está pensando em sair fora. Summers levanta a mão até o alto da cabeça, mas hoje o cabelo estava comportado, ao menos até o momento, e ele deixou baixo de novo. Nesse caso, talvez a gente possa abrir um negócio juntos. Esta cidade precisa de um bom lava-jato. Ela então encarou. Do que você está falando? Decidi não concorrer à reeleição. Ela abriu um sorriso fino com uma lâmina que sua própria mãe talvez não reconhecesse. Vai desistir antes que o cidadão comum possa despedir você? Se quiser colocar dessa forma, disse ele. Quero, respondeu Jane. Vá até o quintal, senhor promotor, por enquanto.
e fique à vontade para propor uma sociedade, mas esteja pronto para desviar do que vem por aí. Capítulo 2, página 184. Ralph estava sentado em uma cadeira de jardim, com uma cerveja na mão, um cooler e isopor ao lado. Ele olhou quando a porta da cozinha bateu, viu Samuels e voltou a atenção para uma árvore logo atrás da cerca dos fundos. Tem um arapuçu ali, disse ele, apontando. Não vejo há séculos. Não havia uma segunda cadeira, então Samuels se sentou no banco da longa mesa de piquenique. Ele já tinha se sentado lá várias vezes antes, em circunstâncias melhores. Olhou para a árvore. Não estou vendo. Lá vai ele, disse Ralph, quando um pequeno pássaro levantou o voo. Acho que é um pardal. Você devia fazer um exame de vista. Ralph enfiou a mão no cooler e passou um machine para Samuels. Jenny disse que você está pensando em se aposentar. Ralph deu de ombros. Se é a avaliação psicológica que te preocupa, você vai passar com louvor. Fez o que tinha que fazer. Não é isso. Não é nem o sujeito da câmera. Sabe dele? Quando a bala acertou a câmera, a primeira que disparei, os pedaços voaram para todo lado e um atingiu o olho dele. Nossa, que horror. Samuels não sabia disso, mas ficou quieto e bebeu cerveja, apesar de detestar Shiner. É provável que ele perca o olho, disse Ralph. Os médicos de Dan McGee, lá em Oak City, estão tentando salvar, mas enfim, é provável que ele perca o olho. Você acha que um câmera de um olho só ainda pode trabalhar? Provavelmente. Talvez, ou de jeito nenhum. Ralph, esbarraram em você na hora do disparo. E escute, se o cara não estivesse com a câmera na cara, é bem capaz de que ele estivesse morto agora. Esse é o lado bom. É, mas que se fodam todos os lados bons. Liguei para a esposa dele para pedir desculpa. Ela falou, nós vamos processar o DP de Flint City, pedindo 10 milhões de dólares. E depois que a gente conseguir, a gente vai atrás de você. E desligou. Isso não vai adiante. Peterson tinha uma arma e você estava fazendo o seu trabalho. Assim como o Câmara estava fazendo o dele. Não é a mesma coisa. Ele tinha uma escolha. Não, Bill. Ralph se virou na cadeira. Ele tinha um trabalho. E era um arapuçu. Caramba. Ralph, você precisa me escutar. Maitland matou Frank Peterson. O irmão de Peterson matou Maitland. A maioria das pessoas que vê isso como justiça de terra de ninguém. E por que não? Este estado era terra de ninguém. Até não muito tempo atrás. Terry disse que não matou o menino. Essa foi a declaração de morte dele. Samuel se levantou e começou a andar. O que mais o homem ia dizer com a esposa ajoelhada ao lado dele, chorando até não poder mais? Ia dizer, sim, fui eu mesmo. Sodomizei o garoto e arranquei pedaços dele a dentadas. Não necessariamente nessa ordem. E depois ejaculei nele só para garantir. Tem um monte de provas que sustentam o que Terry falou no final. Samuel virou até Ralph e parou olhando para ele. Era o DNA dele na porra da amostra de sêmen. E DNA supera tudo. Terry matou ele. Não sei como armou o resto, mas foi ele. Você veio aqui para me convencer ou convencer a si mesmo? Eu não preciso ser convencido. Só vim dizer que agora sabemos quem roubou a van de Econoline primeiro. A essa altura faz alguma diferença? Questionou Ralph. Mas Samuels detectou um brilho de interesse nos olhos dele. Se está me perguntando se esclarece alguma coisa nessa confusão, não. Mas é fascinante. Quer saber ou não? Claro. Foi roubada por um garoto de 12 anos. 12? Você está de brincadeira? Não. Ele passou meses na estrada. Chegou a El Paso até que um policial pegou ele em um estacionamento do Walmart, dormindo em um Buick roubado. Ele roubou 4 veículos no total, mas a van foi o primeiro. Ele foi até Ohio antes de largar e trocar por outro carro. Deixou a chave na ignição, como imaginamos. Ele disse aquilo com um certo orgulho, e Ralph achava que Samuels tinha direito a isso. Era bom que pelo menos uma das suas teorias se provara certa. Mas nós ainda não sabemos como a van chegou aqui, sabemos? Perguntou Ralph. Alguma coisa lhe incomodava, um pequeno detalhe. Não, disse Samuels. É só uma ponta solta que não está mais solta. Achei que ia gostar de saber.
E agora eu sei. Samuels tomou um gole da cerveja e pôs a lata na mesa. Não vou concorrer à reeleição. Não? Não. Aquele babaca preguiçoso do Richmond que fica com um emprego. E vamos ver o quantas pessoas vão gostar dele quando o homem se recusar a processar 80% dos casos que caírem na mesa dele. Disse isso à sua esposa, e ela não foi exatamente solidária. Se acha que falei para ela que foi tudo culpa sua, Bill, está enganado. Eu não disse uma palavra contra você. Por que faria isso? Prender o cara naquela porra do jogo foi ideia minha. E quando eu falar com os caras da corregedoria da polícia na sexta, vou deixar isso bem claro. Eu não esperaria menos de você. Mas como posso já ter mencionado, você não tentou me convencer a não fazer daquele jeito. Nós acreditávamos que ele era o culpado. Ainda acredito que ele era o culpado, com ou sem declaração de morte. Nós não verificamos álibi algum, porque ele conhece todo mundo na maldita cidade, e tínhamos medo de alertá-lo. E também não vimos o motivo. E cara, como éramos quanto a isso? Sim, tudo bem, entendi o que quer dizer, caralho. Nós também acreditávamos que ele era bastante perigoso, sobretudo para garotinhos, e na noite de sábado passado, ele estava cercado de garotinhos. Quando chegamos ao fórum, devíamos ter entrado pelos fundos, disse Ralph. Eu deveria ter insistido nisso. Samuels balançou a cabeça com veemência, suficiente para soltar a mecha de cabelo que sempre ficava em pé. Não bote esse peso em você. A transferência da cadeia para o fórum é responsabilidade do xerife, não da cidade. Dorian teria me escutado. Ralph largou a lata vazia no cooler e encarou Samuels. E teria escutado você. Acho que sabe disso. São águas passadas, ou águas corridas. Sei lá como se diz. Nossa parte acabou. Acho que o caso pode ficar em aberto, mas... O termo técnico é aberto e inativo. Vai ficar assim, mesmo que Mercy Maitland abra um processo civil contra o departamento, alegando que o marido foi morto como resultado de negligência. E esse processo ela pode vencer. Ela está falando em fazer isso? O Samuels perguntou. Não sei, não tive coragem de conversar com ela ainda. Howie pode dar a você uma ideia do que a mulher anda pensando. Talvez eu fale com ele. Ver se consigo dar um pouco de paz à tormenta. Você está uma fonte de ditos sábios hoje, procurador. Samuels pegou a lata de cerveja e a colocou de volta com uma pequena careta. Viu Jane Anderson na janela da cozinha, olhando para eles. Só parada ali, o rosto indecifrável. Minha mãe fazia assinatura de destino. Eu também acreditava nisso, disse Ralph com mau humor. Mas, depois do que aconteceu com Terry, não tenho tanta certeza. Aquele garoto Peterson apareceu do nada. Do nada. Samuels sorriu um pouco. Não estou falando sobre predestinação, mas de uma revista cheia de histórias de fantasmas, círculos, implantações, OVNIs e Deus sabe o que mais. Minha mãe lia algumas histórias para mim quando eu era criança. Teve uma que me fascinou. Passos na Areia era o nome. Era sobre um casal que viajava na lua de mel para o deserto de Mojave. Foram acampar, sabe? Bom, uma noite eles armaram uma barraca em um pequeno bosque de chopos brancos. E quando a jovem esposa acordou na manhã seguinte, o marido tinha sumido. Ela saiu do bosque e foi até onde a areia começava e viu pegadas dele. Ela chamou por ele, mas não teve resposta. Ralph fez o som de filme de terror. Ela seguiu as pegadas até a primeira duna, depois até a segunda. As pegadas iam ficando mais recentes, ela seguiu até a terceira. E até a quarta e a quinta, disse Ralph com a voz impressionada. E está andando até hoje. Bill, eu odeio interromper sua história de fogueira de acampamento, mas acho que vou comer um pedaço de torta, tomar um banho e ir pra cama. Não, me escuta. Ela só chegou até a terceira duna. As pegadas deles iam até a metade da lateral e sumiram. Sumiram assim, do nada, com hectares e hectares de areia ao redor. Ela nunca mais o viu. E você acredita nisso? Não, tenho certeza de que é mentira. Mas a crença não é a questão. É uma metáfora. Samuels tentou agitar o cabelo, a mecha ficou de pé. Nossa, tenho muita agonia dessas histórias de cabelo do Samuels, meu Deus.
Nós seguimos as pegadas de Terry, porque é o nosso trabalho, nosso dever, se você gosta mais dessa palavra. Nós seguimos até elas pararem. Na manhã de segunda. Pera, falei tudo errado. Nós seguimos as pegadas de Terry porque é o nosso trabalho, nosso dever, se você gosta mais dessa palavra. Nós seguimos até elas pararem na manhã de segunda. Tem um mistério aí? Tem. Vai sempre haver perguntas. Vai sempre haver perguntas não respondidas, a não ser que alguma informação nova e impressionante caia no nosso colo. Vai. Às vezes, isso acontece. É por isso que as pessoas ainda se perguntam o que aconteceu com Jimmy Hoffa. É por isso que ainda tentam descobrir o que aconteceu com a tripulação de Mary Celeste. É por isso que discutem se Oswald agiu sozinho quando disparou em JFK. Esse aqui eu esqueci o nome dele. É o presidente Franklin, alguma coisa, né? Às vezes as pegadas somem e temos que viver com isso. Com uma grande diferença, respondeu Ralph. A mulher de uma história sobre as pegadas podia acreditar que o marido ainda estava vivo, em algum lugar. Ela podia continuar acreditando nisso até ser uma velha, em vez de uma jovem recém-casada. Porém, Mercy chegou ao final das pegadas do marido. Terry estava lá, morto na calçada. O enterro vai ser amanhã, de acordo com o obituário do jornal. Imagino que não vai ser só ela e as meninas. Imagino que vão ser só ela e as meninas, junto com 50 abutres da imprensa do outro lado da cerca, claro, gritando, perguntando e tirando fotos. Samuel suspirou e se levantou. Chega. Vou pra casa. Já contei sobre o garoto, o nome dele é Merlin Cassidy. Aliás, e estou vendo que você não quer ouvir mais nada. Não, espere, sente um minuto, falou Ralph. Você me contou uma história, agora deixa eu contar outra. Mas não saída de uma revista sobrenatural. Isso é experiência pessoal. Cada palavra é verdadeira. Samuel se sentou no banco. Quando eu era criança, disse Ralph, com 10 ou 11 anos, mais ou menos, a mesma idade de Frank Peterson, minha mãe às vezes levava para casa melões do mercado de produtos locais, se fosse a época. Eu amava melão. Tem um sabor doce e denso, do qual a melancia não chega nem perto. Nossa, eu prefiro melancia. Um dia, ela levou para casa 3 ou 4 em uma bolsa de rede e perguntei se podia comer um pedaço. Claro, ela respondeu, mas lembra de tirar as sementes e jogar na pia. Ela não precisava me dizer isso. Eu já tinha aberto melão o suficiente na vida. E ela está me acompanhando? Imagino que tenha se cortado, certo? Não, mas minha mãe achou que sim, porque soltei um berro que o vizinho deve ter ouvido. Ela veio correndo e apontei para o melão na bancada, partido ao meio. Estava cheio de larvas e moscas, um monte de insetos se contorcendo e subindo uns nos outros. Minha mãe pegou o inseticida e jogou um dos que estavam na bancada. Em seguida, pegou um pano de prata, enrolou os pedaços com ele e pôs na lixeira, que ficava nos fundos. Desde aquele dia, não suporto olhar para uma fatia de melão, menos ainda comer. Essa é a minha metáfora de Terry Maitland, viu? O melão parecia ótimo. Não está esponjoso. A casca estava inteira. Não tinha como aqueles insetos terem entrado, mas eles conseguiram. Foda-se o melão, disse Samuels. E foda-se a sua metáfora. Eu vou para casa. Pense bem antes de pedir demissão, Ralph. Sua esposa disse que eu estava pulando fora antes do cidadão comum poder me demitir. E acho que ela está certa. Mas você não precisa encarar os eleitores. Só 3 policiais aposentados que são a versão ridícula dessa cidade, da corregedoria, da polícia e um psicólogo ganhando uma grana no município para suplementar a renda de atendimentos particular. E tem outra coisa, se você se demitir, as pessoas vão ter ainda mais certeza de que fizemos merda. Ralph olhou para ele e começou a rir. Foi uma série pesada de gargalhadas que vinham da barriga. Mas nós fizemos, você ainda não sabe, Bill? Nós fizemos uma merda federal. Compramos o melão porque parecia estar bom, mas quando abrimos, na frente da cidade inteira estava cheio de larvas. Não tinha como eles entrarem, mas elas estavam lá. Samuels andou na direção da porta da cozinha. Ele abriu a porta de tela e se virou. O cabelo espetado, de novo esse cabelo, balançando para frente e para trás, apontou para a árvore. E era um pardal, caramba. Capítulo 3, página 190. Pouco depois de meia-noite,
Por volta do horário em que o último membro da família Peterson aprendia a fazer um nó de forca, cortesia da Wikipédia. Meu Deus, eu acho que o Fred, que é o pai, né, vai se matar. Mercy Maitland. Deixa eu lembrar quem é Mercy Maitland, a esposa do Terry, a esposa do Terry Maitland. Mercy Maitland acordou com um som de gritos no quarto da filha mais velha. Foi Grace que começou. Uma mãe sempre sabe, mas Sarah se juntou a ela, criando uma harmonia terrível de duas partes. Era a primeira noite das meninas fora do quarto que Mercy dividira com Terry. Mas claro que as meninas ainda estavam dormindo juntas, e elas achavam que continuaria assim por um bom tempo. E não havia problema. No entanto, os gritos eram o problema. Mercy não se lembrava de correr pelo corredor até o quarto de Sarah. Só se lembrava de sair da cama e estar na porta aberta do quarto, olhando para as filhas sentadas na cama, abraçando uma outra na luz da lua cheia, de julho que entrava pela janela. O quê? Perguntou Mercy, procurando o invasor. Primeiro ela achou que ele, claro que era um homem, estava agachado no canto, mas era só uma pilha de macacões, camisetas e tênis. Foi ela, gritou Sarah. Foi a Grace. Ela disse que tinha um homem. Meu Deus. Aí a mãe respondeu, ela disse que tinha um homem. Meu Deus. A mãe, meu Deus, mãe. Ela me deu um susto tão grande. Mercy se sentou na cama, soltou a filha mais nova dos braços de Sarah e tomou Grace em um abraço. Ela ainda estava olhando ao redor. O homem estava no armário? Podia estar. As portas estavam fechadas. Ele poderia ter se escondido quando ouviu chegando. Ou embaixo da cama. Todos os seus medos de infância voltaram enquanto ela esperava que uma mão se fechasse no seu tornozelo, na outra... Peraí. Ele podia ter se escondido quando ouviu chegando. Ou embaixo da cama, todos os seus medos de infância voltaram enquanto ela esperava que uma mão se fechasse no seu tornozelo. Na outra haveria uma faca. Grace, quem você viu? Onde ele estava? A menina estava chorando demais para poder responder, mas apontou para a janela. Mercy foi até lá, os joelhos ameaçando ceder a cada passo. A polícia ainda estava vigiando a casa. Howard disse que fariam rondas regulares por um tempo, mas isso não queria dizer que estariam lá o tempo todo. E além do mais, a janela do quarto da Sarah, todas as janelas do quarto, davam para o quintal ou para a lateral da casa, entre a delas e a dos Gunderson. E os Gunderson estavam viajando de férias. A janela estava trancada. O quintal, cada graminha parecendo criar uma sombra no luar, estava vazio. Ela voltou para a cama, se sentou e acariciou a cabeça de Grace, que estava descabelada e suada. Sarah, você viu alguma coisa? Sarah pensou. Ela ainda estava abraçando Grace, que estava chorando no ombro da irmã mais velha. Não posso ter achado que vi por um segundo, mas foi porque ela estava gritando. O homem! Não tinha ninguém lá. E para Grace, ninguém G de verdade. Não sei o que quer dizer. Ninguém G, ponto de verdade. Você teve um pesadelo, querida, disse Mercy, pensando com certeza o primeiro de muitos. Ele estava lá, sussurrou Grace. Devia estar flutuando, então, disse Sarah, falando com lógica admirável para alguém que fora acordado no susto minutos antes, porque estava no segundo andar, você sabe. Não quero saber, eu vi. O cabelo era curto, preto e espetado. Espetado? Bill Samuels? O rosto era caroçudo, como se fosse de massinha. Ele tinha canudos no lugar dos olhos. Canudos. Um pesadelo, disse Sarah, com segurança, como se isso encerrasse o assunto. Venham, vocês duas, disse Mercy, lutando para usar o mesmo tom seguro. Vão ficar comigo o restante da noite. Elas foram sem protestar, e 5 minutos depois de ter acomodado as duas, uma de cada lado, Grace, de 10 anos, já tinha adormecido. Mãe, sussurrou Sarah. O que foi, querida? Estou com medo do funeral do papai. Também estou. Eu não queria ir, e Grace também não. Então somos 3, querida. Mas nós precisamos ir, temos que ser corajosas. É o que seu pai ia querer.
Sinto tanta saudade dele que não consigo pensar em mais nada. Mercy beijou a têmpora de Sarah com delicadeza. Durma, querida. Sarah acabou dormindo. Mercy ficou acordada entre as filhas, olhando para o teto e pensando em Grace se virando para a janela, em um sonho tão real que achava que estava acordada. Ele tinha canudo no lugar dos olhos. Se não for uma pessoa, pode ser que seja algo sobrenatural. Eu vi comentaram aqui no podcast, né? Que na primeira leitura, que a foto pode dar a entender que é o homem do saco. E agora que olhando a capa, ela falou que tinha canudo no lugar dos olhos. E na capa, esse homem aparece com os olhos vermelhos, né? Tipo, a capa é toda preta e branca, só que só o olho da pessoa, né, é vermelho. E tá segurando um saco, então, sei lá, pode ser o homem do saco, sabe? Que acho que faz total sentido, né? Já que acho que a história é de que ele sequestrava crianças e tal. Capítulo 4, página 193. Pouco depois das 3, eu vou ligar a luz, que tá escuro aqui. Agora melhorou. Pouco depois das 3 da madrugada, por volta do horário em que Fred Peterson estava indo para o quintal com o banquinho da sala na mão esquerda e a corda da forca no ombro direito, Janet Anderson acordou, precisando fazer xixi. O outro lado da cama estava vazio. Depois de cuidar do problema, ela desceu e encontrou Ralph sentado na poltrona grande, encarando a televisão desligada. Ela o observou com um olhar de esposa e reparou que ele tinha perdido peso desde a descoberta do corpo de Frank Peterson. A mulher pousou a mão delicada no ombro dele. O marido não olhou para ela. Bill Samuels disse alguma coisa que não sai da minha cabeça. O quê? O problema é esse. Eu não sei. É como estar com uma palavra na ponta da língua. Foi sobre o garoto que roubou a van? Ralph contou para ela a conversa que teve com Samuels enquanto os dois estavam deitados na cama antes de apagar a luz, passando a história adiante, não por ser substancial, mas porque um garoto de 12 anos ter ido do meio do estado de Nova York até El Paso em uma série de veículos roubados era um tanto impressionante. Não impressionante ao nível da revista Destino, mas ainda bem louco. Ele devia odiar muito o padrasto, disse Jenny antes de apagar a luz. Acho que foi alguma coisa sobre o garoto, disse Ralph. E tinha um pedaço de papel na van. Eu pretendia dar uma olhada nisso, mas acabou se perdendo na confusão. Acho que não mencionei para você. Ela sorriu e bagunçou o cabelo dele, que, como o corpo embaixo do pijama, parecia mais fino do que na primavera. Ela sorriu e bagunçou o cabelo dele, que, como o corpo embaixo do pijama, parecia mais fino que na primavera. Você mencionou sim. Disse que podia ser parte de um cardápio de restaurante de entregas. Tenho quase certeza de que... E aí ele falou, né? Tenho quase certeza de que está no arquivo de provas. Você também disse isso, querido. Acho que vou à delegacia amanhã dar uma olhada. Pode ser que me ajude a identificar o que foi que Bill disse. Eita, que a página não descobre. Acho uma boa ideia. Está na hora de fazer alguma coisa além de ficar ruminando. Sabe, rei aquela história do Poe. O narrador diz que quando estava na escola era um manda-chuva, mas aí chegou outro garoto com o mesmo nome. Ralph segurou a mão dela e deu um beijo distraído. Até o momento, é crível o suficiente. William Wilson não é um nome tão comum quanto Joe Smith, mas também não é exatamente The Big New... Enfim... Mas então o narrador descobre que eles têm a mesma data de nascimento e usam roupas parecidas. Pior de tudo, eles são parecidos. As pessoas confundem os dois. Parece familiar? Parece. Bom, William Wilson, número 1, fica encontrando o William Wilson, número 2, mais tarde na vida. E esses encontros sempre terminavam mal para o número 1, que se volta para uma vida de crimes e culpa o número 2. Está acompanhando? Considerando que são 3h15, acho que estou me saindo muito bem. Bom, no final, William Wilson número 1 mata William Wilson número 2 com uma espada. Só que aí, quando se olha no espelho, vê que feriu a si mesmo. Porque nunca existiu nenhum outro William Wilson, imagino. Mas existiu. Muitas outras pessoas viram o segundo, porém no final,
William Wilson, número 1, teve uma alucinação e se matou, porque não conseguia suportar a duplicidade, acho. Ela esperava que o marido fizesse um ruído de deboche, mas ele assentiu. Certo, isso até que faz sentido. É uma psicologia bem boa, na verdade, principalmente para o quê? Metade do século XIX? Mais ou menos isso sim. Até que faz... Pera, eu corrigi. Mais ou menos isso sim. Fiz uma aula na faculdade sobre o gótico americano e nós lemos muitas histórias de Poe, inclusive essa. O professor disse que as pessoas tinham a ideia errônea de que Poe escrevia histórias fantásticas sobre o sobrenatural, quando na verdade escrevia histórias realistas sobre o psicológico anormal. Eu vou pesquisar sobre esse autor, se é que ele existe, isso não. Eu acho que ele existe sim, mas enfim, vou pesquisar. Mas antes das digitais e do DNA, disse Ralph sorrindo, vamos para a cama. Acho que vou conseguir dormir agora. Contudo, ela o segurou mais um pouco. Vou fazer uma pergunta agora, provavelmente porque está tarde e só estamos nós dois aqui. Não tem ninguém para ouvir se você rir de mim, mas, por favor, não ria, porque isso me deixaria triste. Não vou rir. Pode ser que ria. Não vou. Você me contou a história de Bill sobre as pegadas que pararam do nada, e me contou a história sobre as larvas que, de alguma forma, entraram no melão, mas você estava falando de metáforas. Assim como a história de Poe é uma metáfora sobre o eu dividido, ou pelo menos foi o que o meu professor da faculdade disse. Mas se você tirar as metáforas, o que sobra? Não sei. O inexplicável, disse ela. Então, minha pergunta para você é bem simples. E se a única resposta ao enigma de 2 Terrys for sobrenatural? Ele não riu. Não teve vontade. Era tarde demais para gargalhadas, ou cedo demais. Momento errado, de qualquer modo. Não acredito no sobrenatural, nem em fantasmas, nem em anjos, nem na divindade de Jesus Cristo. Eu vou à igreja, claro, mas só porque é um lugar tranquilo, onde às vezes eu consigo ouvir a mim mesmo. Também porque é o esperado. Eu achava que era por isso que você ia também, ou por causa de Derek. Eu gostaria de acreditar em Deus, disse ela, porque não quero acreditar que apenas sumimos, embora isso equilibre a equação. Como viemos do nada, parece lógico supor que é para o nada que voltamos. Mas acredito nas estrelas, na infinidade do universo. Esse é o grande lá fora. Esse é o grande lá fora. Aqui, acredito que há mais universos em cada punho cheio de areia, porque a infinidade é uma via de mão dupla. Acredito que haja mais de uns 10 pensamentos na minha cabeça, alinhados atrás de cada um do qual estou ciente. Acredito que na minha consciência e no meu inconsciente, apesar de não saber o quão são essas coisas, e acredito em Arthur Conan Doyle, que fez Sherlock Holmes dizer: quando eliminamos o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, deve ser a verdade. Ele não era o sujeito que acreditava em fadas? Perguntou Ralph. Ela suspirou. Vamos lá para cima nos divertir um pouco, depois pode ser que dê para dormir. Ralph foi com boa vontade, mas mesmo enquanto estavam fazendo amor, exceto no momento do clímax, quando todos os pensamentos foram obliterados, ele se viu lembrando da frase de Doyle. Era inteligente, lógica, mas dava para alterá-la para: quando eliminamos o natural, o que resta deve ser o sobrenatural. Não? Ele não conseguia acreditar em nenhuma explicação que transgredisse a regra do mundo natural, não só como detetive de polícia, mas como homem. Uma pessoa de verdade tinha matado Frank Peterson, não um fantasma de gibi, o que restava por mais de improvável que fosse. Só uma coisa: o assassinato de Frank Peterson foi Terry Maitland, agora falecido. Capítulo 5, página 196. Naquela noite de quarta, a lua de julho subia ao céu tão inchada e laranja. Nossa, que doido, tipo, aqui, né? A lua tá super laranja também, lua cheia laranja. E laranja quanto um fruto tropical gigante. Na madrugada de quinta, quando Fred Peterson estava no quintal de pé no banquinho, onde tinha apoiado os pés durante muitos jogos de futebol americano, nas tardes de domingo, ele tinha encolhido até uma moeda fria
de prata bem alta no céu. Ele passou a corda pelo pescoço e apertou até o nó encostar no ângulo do maxilar, como uma página na Wikipédia tinha especificado. Eu acho que, inclusive, não deve nem ter página na Wikipédia explicando isso. Parece muito mais uma coisa do Reddit. Mas, enfim, acho que era a época. Até com uma ilustração bem útil. Esse negócio de ilustração também não me lembro do Wikipédia. Me lembra aquele lá, tipo... É o Wiki alguma coisa, que é, tipo, imagens e descrevendo o passo a passo de alguma coisa. Nossa, imagina fazer isso numa época assim já, né? Que a pessoa de fato desenhava aquilo, não era algo do tipo... Chat GPT, gere pra mim uma imagem explicando tal coisa. A outra ponta estava presa no galho de uma árvore bem parecida com o que havia atrás da cerca de Ralph Anderson, embora aquela fosse uma representante mais antiga da flor de Flint City, tendo nascido na época em que o bombardeio americano largava sua carga em Hiroshima. Sem dúvida, um evento sobrenatural para os japoneses que o testemunharam, de uma distância grande o suficiente para que não fossem vaporizados. O barquinho balançou para frente e para trás embaixo dos pés dele. Fred ouviu os grilos e sentiu nas bochechas suadas a brisa da noite, fria e refrescante, depois de um dia quente, e antes do outro que ele não esperava ver. Um dia quente e antes de outro que ele não esperava ver. Parte da decisão de encarar a linhagem dos Peterson de Flint City e acabar com a equação vinha de uma esperança de que Frank, Arlene e Ollie não tivessem ido muito longe. Ao menos ainda não. Cara, o Frank é... O Frank não, o Fred é uma pessoa muito fraca, né, cara? Tipo, o filho dele morreu e todo o peso ficou pra mãe, né, de organizar tudo. E o Ollie tava fazendo a parte dele no que ele podia, como um garoto de 17 anos. Aí depois que a Arlene morreu, o peso todo caiu pra cima do Ollie, que teve que lidar com tudo aquilo sozinho. E acabou fazendo a merda que ele fez, que foi matar o Terry. E agora o Fred também não conseguiu lidar com tudo isso que aconteceu, né? E aparentemente está se matando. Talvez fosse possível alcançá-los. Porém, a maior parte era a perspectiva insuportável de ir a um funeral duplo de manhã, na mesma funerária, a Donnelly Brothers, que enterraria o homem responsável pela morte deles à tarde. Ele não conseguiria. Fred olhou ao redor uma última vez, perguntando a si mesmo se queria mesmo fazer aquilo. A resposta era sim. E dessa forma, ele chutou o banquinho, esperando ouvir o estalo do pescoço quebrando dentro da cabeça antes do túnel de luz se abrir à sua frente. O túnel com sua família reunida do outro lado, chamando-o para a segunda e melhor vida, onde garotas inofensivas não eram estuprados e assassinados. Não houve estalo. Ele não leu ou ignorou a parte da página da Wikipédia que falava que uma certa queda era necessário para quebrar o pescoço de um homem que pesava 93 quilos. Em vez de morrer na hora, ele começou a ser estrangulado. Quando sua traqueia se fechou e seus olhos soltaram das órbitas, seu instinto de sobrevivência, antes dormente, despertou em um disparo de alarmes e em um brilho de luzes de segurança interiores. Em um espaço de 3 segundos, o corpo superou o cérebro e o desejo de morrer virou uma vontade brutal de sobreviver. Fred levantou as mãos, tateou e encontrou a corda. Puxou com toda a sua força e a corda afrouxou. Ele conseguiu inspirar, uma inspiração necessariamente curta, porque a corda ainda estava apertada. E no fundo, na lateral da garganta dele, com uma glândula inchada. Segurando com uma das mãos, tateou até o galho que tinha amarrado a corda. Os dedos roçaram na parte de baixo e soltaram alguns flocos de casca que caíram no seu cabelo, mas só isso. Ele não era um homem em boa forma para sua meia-idade. A maior parte de seus exercícios consistia em idas à geladeira para pegar outra cerveja durante um dos jogos de futebol americano do seu amado Dallas Cowboys. Entretanto, mesmo quando era aluno do ensino médio na aula de educação física, 5 flexões de braços era o máximo que ele conseguia fazer.
Sentiu a firmeza da mão diminuindo e pegou a corda com a outra, segurando-a o suficiente para conseguir respirar mais uma vez, mas sem conseguir se erguer ainda mais. Os pés balançavam à frente e para trás, 20 centímetros acima do gramado. Um dos chinelos dele caiu, depois o outro. Ele tentou pedir ajuda, mas só conseguiu produzir um sussurro rouco. E quem poderia estar acordado para ouvi-lo àquela hora da madrugada? A velha fofoqueira da senhora Gibson, da casa do lado? Ela estaria dormindo na cama, com um terço na mão, sonhando com o padre Brixton. As mãos de Fred escorregaram, o galho estalou, a respiração foi interrompida, ele sentiu o sangue preso na cabeça latejando, se preparando para explodir o cérebro. Ouviu um som áspero e pensou, não era para ser assim. Ele se debateu para tentar pegar a corda, um afogado tentando chegar à superfície no lago no qual tinha caído. Esporos pretos e grandes apareceram diante dos olhos, que explodiram em girinos pretos extravagantes. Porém, antes de tomassem conta da sua visão, Fred viu um homem no jardim ao luar, uma das mãos apoiada de forma possessiva na churrasqueira, onde ele nunca mais prepararia uma carne. Ou talvez não fosse um homem. As feições eram rudimentares, como se criadas por um escultor, e os olhos eram canudos. Ele viu o mesmo homem que apareceu na casa dos Maitlands. E, muito possivelmente, esse cara é o assassino. Capítulo 6, página 198. Por acaso, Junie Gibson foi a mulher que fez a lasanha da Arlene Peterson, jogou na cabeça antes de sofrer o ataque cardíaco. E ela não estava dormindo, nem estava pensando no padre Brixton. Ela estava sofrendo e muito. Seu último ataque do ciático tinha sido 3 anos antes, e ela ousou pensar que aquilo tivesse passado de vez. Mas ali estava de novo um visitante horrível que invadia a faixa residência sem ter sido convidado. Só houve uma rigidez indicativa atrás do joelho esquerdo depois do velório nos Peterson, na casa vizinha. Mas ela conhecia os sinais e implorou ao Dr. Richland, por uma receita médica de oxicodona, que ele deu com relutância. Os comprimidos só ajudavam um pouco. A dor descia pela lateral esquerda da lombar até o tornozelo, onde apertava com um grilhão espinhento. Um dos atributos mais cruéis da dor ciática, ao menos da dela, era que se deitar a intensificava ao invés de aliviar. Assim, a idosa estava sentada na sala, vestindo pijama e roupão, assistindo comerciais sobre abdômenes sarados na televisão e jogando paciência no iPhone, que o filho lhe deu no Dia das Mães. Suas costas doíam e seus olhos estavam ruins, mas ela tirou o som da televisão e não havia nada de errado com os seus ouvidos. Ela ouviu um tiro na casa do lado e deu um pulo sem pensar na pontada de dor que desceu pelo lado esquerdo inteiro do corpo dela. Meu bom Deus, Fred Peterson tirou em si mesma. Ela estava acordada então, e acho que ela ouviu o barulho do galho, uma coisa assim, achou que Fred tinha se matado. Ela pegou a bengala e andou, inclinada como uma bruxa, até a porta dos fundos, na varanda e sob a luz daquela lua prateada sem coração, viu Peterson encolhido no gramado. Não tinha sido um tiro, afinal, havia uma corda no pescoço dele, que seguiu sinuosa por uma distância curta até o galho quebrado em volta do qual fora amarrada. Largando a bengala, ela só a deixaria mais lenta. A senhora Gibson desceu pelos degraus da varanda dos fundos e percorreu os quase 30 metros entre os 2 quintais em uma corridinha arrastada. Sem perceber, os próprios gritos de dor com o nervo ciático enlouquecendo, torturando-a da bunda magrela até o calcanhar do pé esquerdo. Ela se ajoelhou ao lado do Sr. Peterson, observando o rosto inchado e roxo, a língua para fora e a corda meio enterrada na carne volumosa do pescoço. Ela enfiou os dedos embaixo da corda e puxou com toda a força, soltando outro grito de sofrimento.
Aquele grito, ela percebeu, um berro alto, longo e ululante. Luzes se acenderam na rua, mas a senhora Gibson não as viu. A corda estava se soltando, graças a Deus, Jesus, Maria e todos os santos. Ela esperou o Sr. Peter ofegar e inspirar. Ele não fez isso. Durante a primeira fase de sua vida profissional, a senhora Gibson foi caixa do banco de Flint City First National. Quando se aposentou dessa função na idade obrigatória de 62 anos, ela fez as unhas necessárias para se tornar cuidadora. Não, ela fez as aulas necessárias para se tornar cuidadora. Uma função que executou para complementar a aposentadoria até os 74 anos. Uma dessas aulas foi ressuscitação. Ela agora se ajoelhou ao lado do volume considerável do Sr. Peterson e inclinou a cabeça dele para cima. Fechou as narinas do homem, abriu a boca e encostou os lábios dele. Ela estava na 10ª respiração e sentindo-se tonta, quando o Sr. Jagger, do outro lado da rua, se juntou a ela e lhe cutucou o ombro ossudo. Ele está morto? Não, se eu puder evitar, disse a Sra. Gibson. Ela segurou o bolso do roupão e sentiu o retângulo do celular. Tirou do bolso e o jogou para trás. Ligue para a emergência. E se eu desmaiar, você vai ter que assumir. Coitada. Mas ela não desmaiou. Na 15ª respiração, quando estava prestes a desmaiar, Fred Peterson respirou fundo sozinho. E, de novo, a Sra. Gibson esperou os olhos dele se abrirem. E, como não se abriram, puxou uma pálpebra. Embaixo só havia esclera, não branca, mas vermelha, cheia de vasinhos estourados. Ai, que horror! Fred Peterson respirou uma terceira vez e parou de novo. A Sra. Gibson começou a melhor compressão peitoral que ela conseguiu, sem saber se isso ajudaria, mas com a sensação de que não faria mal. Ela estava ciente de que a dor nas costas e na perna tinham diminuído. Era possível que a dor ciática pudesse ser arrancada do corpo de alguém na base do choque? Claro que não. A ideia era ridícula. Era adrenalina. E quando o suprimento acabasse, ela sofreria mais do que nunca. Uma sirene soou na escuridão da madrugada, se aproximando. A Sra. Gibson voltou a respirar pela garganta de Fred Peterson, seu contato mais íntimo com o homem desde a morte do seu marido em 2004, parando cada vez que se sentia à beira do desmaio. O Sr. Jagger não se ofereceu para assumir seu lugar, e ela não pediu. Até a ambulância chegar, aquilo era entre ela e o Peterson. Às vezes, quando ela parava, o Sr. Peterson dava uma daquelas respiradas grandes e trêmulas. Às vezes, não. Ela mal percebeu as luzes vermelhas pulsantes da ambulância quando começaram a iluminar os 2 jardins adjacentes, piscando pelo cotoco do galho da árvore onde o Sr. Peterson tentara se enforcar. Um dos paramédicos a puxou para que se levantasse e ela conseguiu ficar de pé, quase sem dor. Foi incrível. Por mais temporário que o milagre fosse, ela o aceitou com gratidão. Nós assumimos agora, senhora, disse o paramédico. Você fez um trabalho incrível. Fez mesmo, disse o Sr. Jagger. Você salvou ele. June, salvou a vida desse pobre infeliz. Limpando baba quente do queixo, uma mistura da dela e a do Peterson, a Sra. Gibson disse: pode ser, e talvez fosse melhor se eu não tivesse salvado. Meu Deus. Capítulo 7, página 201. Às 8 horas da manhã de quinta-feira, Ralph estava cortando a grama do quintal, com um dia desprovido de tarefas e responsabilidades à frente. Cortar a grama foi a única coisa em que conseguiu pensar para fazer com seu tempo, embora não com a mente, que corria sem parar como uma rodinha de hamster. O corpo mutilado de Frank Peterson, as testemunhas, as imagens filmadas, o DNA, a multidão do fórum, principalmente este último item. Por algum motivo, ele ficava pensando na alça do sutiã da garota, uma fita amarela que subia e descia enquanto ela estava sentada nos ombros do namorado, balançando os punhos. Que diabo é isso que eu não peguei? Fera. Às 8 da manhã de quinta-feira, Ralph estava cortando a grama do quintal, com um dia desprovido de tarefas e responsabilidades à frente. Cortar grama foi a única coisa em que conseguia pensar para fazer com seu tempo, embora não com a mente, que corria sem parar como uma rodinha de hamster. O corpo mutilado de Frank Peterson, as testemunhas, as imagens filmadas, o DNA, a multidão no fórum,
principalmente este último item, porque por algum motivo ele ficava pensando na alça do sutiã da garota. Mas que garota? Enfim, ele mal ouviu o toque do xilofone do celular, desligou o cortador e atendeu a ligação, parado com o tênis e o tornozelo sujos de grama. Anderson. Ele atendeu, né? Falou, Anderson, é Troy Hammond, chefe. Um dos policiais que prenderam Terry. Parecia tanto tempo antes, em outra vida, como dizia. O que houve, Troy? Estou no hospital com Betsy Rings. Ralph sorriu com expressão tão pouco usada nos últimos tempos que pareceu estranho no rosto dele. Ela está tendo bebê? Ah, nossa, que bonitinho de jogar ela ter bebê. Não, ainda não. O chefe pediu que ela viesse aqui porque você está de licença e Jack Hoskins ainda está pescando no lago Ocoma. Me mandou junto para fazer companhia a ela. O que houve? Os paramédicos trouxeram Fred Pearson algumas horas atrás. Ele tentou se enforcar no quintal, mas o galho em que amarrou a corda quebrou. A vizinha dele, Sra. Gibson, fez respiração boca a boca e trouxe ele de volta. Ela veio ver como ele estava, e o chefe quer um depoimento dela, que acho que é protocolo, mas isso me parece besteira. Deus sabe que o pobre sujeito tinha motivos de sobra para acabar com a vida. Qual a condição dele? Os médicos dizem que Peterson estava com um funcionamento cerebral mínimo. As chances de ele voltar são de 1 em 100. Betsy falou que você ia querer saber disso. Por um momento, Ralph pensou que a tigela de cereal que tinha comido no café da manhã voltaria com tudo e se virou para longe do cortador de grama para que nada respingasse nele. Chefe, ainda está aí? Ralph engoliu um gosto azedo de leite e rice shakes. Sim, onde Betsy está? No quarto de Peterson com a Sra. Gibson. Ela me mandou ligar aqui de fora porque a UTI proibiu o uso de celulares. Os médicos ofereceram uma sala onde eles poderiam conversar. Mas Gibson disse que queria responder as perguntas da detetive Betsy com Peterson. Quase como se achasse que ele pode ouvir. É uma boa senhora, mas as costas estão acabando com ela. Dá para ver pelo jeito como anda. Então, por que ela está aqui? Isso não é um programa médico de televisão e não vai ter nenhuma recuperação milagrosa. Ralph conseguia adivinhar o motivo. Era a Sra. Gibson. Devia ter trocado receitas com a Lane Peterson e visto Ollie e Frank crescerem. Talvez Fred Peterson tivesse tirado neve e entrado na casa dela depois de uma das tempestades, que não eram muito frequentes em Felicity. Ela estava lá por pena e respeito, e talvez até por culpa, por não ter deixado o homem morrer, em vez de condená-lo a uma permanência indefinida em um quarto de hospital, onde máquinas respirariam por ele. O horror total dos últimos 8 dias atingiu Ralph como uma onda. O assassino não ficou satisfeito de levar só o garoto. Ele levou a família Peterson inteira. Limpeza completa, como diziam. Não o assassino. Não precisa falar de forma anônima. O assassino foi Terry. Não tem mais ninguém no radar. Achei que você ia querer saber, repetiu Remedy. E aí veja o lado bom. Pode ser que Betsy entre em trabalho de parto enquanto está aqui. Pouparia o marido dela de fazer o trajeto especial. Diz pra ela voltar pra casa, mandou Ralph. Entendido. E, Ralph, sinto muito sobre a forma como as coisas aconteceram no fórum. Aquilo foi um show de horrores. É um bom resumo, respondeu Ralph. Obrigada por ligar. Ele voltou para o gramado, andando devagar atrás do cortador bambo. Ele precisava ir ao Home Depot, comprar um novo. Era uma tarefa que não tinha mais desculpa para evitar, com todo aquele tempo nas mãos. E estava terminando a última parte quando o celular começou a tocar a melodia de xilofone de novo. Ele achou que seria Betsy. Não era, apesar de ser uma ligação também gerada de Flint City General. Ainda não recebemos o DNA, disse Edward Borghan, mas recebemos resultados do galho usado para sodomizar o garoto. O sangue e o fragmento de pele que a mão do criminoso deixou quando ele, você sabe, pegou o galho e... Eu sei, disse Ralph. Não prolongue o suspense. Não tem suspense aqui, detetive. As amostras do galho batem com o que foi colhido da boca do Maitland. Certo, Dr. Borghan, obrigado. Você precisa passar o resultado para o chefe Geller e para o tenente Sabo da Polícia Estadual. Estou de licença administrativa e devo continuar assim pelo restante do verão.
Ridículo. São as regras. Não sei quem Geller vai designar para trabalhar com Yuni. Jack Hoskins está de férias e Betsy Rings pode parir o primeiro filho a qualquer minuto. Mas vai encontrar alguém. E pensando bem, com Maitland morto, não há o caso em que trabalhar. Estamos só preenchendo as lacunas. As lacunas são importantes, disse Bogan. A esposa de Maitland pode decidir abrir um processo civil. Essas provas de DNA podem fazer com que o advogado dela mude de ideia. Um processo desses seria uma obscenidade, na minha opinião. O marido dela assassinou um garoto de forma mais cruel imaginável. E se ela não sabia sobre as tendências dele, ela não estava prestando atenção. Sempre há sinais nos sádicos sexuais. Sempre. Acho que você deveria ter recebido uma medalha em vez de ser posto de licença. Obrigada por dizer isso. Só estou falando o que penso. Tem mais amostras pendentes, muitas. Gostaria que eu te mantivesse informado sobre elas conforme chegando? Sim. O chefe Geller podia trazer Hoskins de volta mais cedo, mas o homem era desperdício de espaço, mesmo quando estava sóbrio, que não acontecia muito naqueles dias. Ralph encerrou a ligação e cortou o último pedacinho do gramado. Em seguida, levou o cortador para a garagem. Ele estava pensando em outra história de Poole, enquanto limpava o aparelho, uma história sobre um homem emparedado vivo em uma adega. Não a lera, mas tinha visto o filme. Nossa, será que esse Poole é real? Será que de fato tem filmes e livros sobre ele ou é um personagem, um autor fictício? Eu vou pesquisar. Tá. Pelo amor de Deus, Montserrat, gritou um homem, sendo emparedado. E o sujeito que executava o ato concordou. Pelo amor de Deus. Nesse caso, era Terry Maitland, quem estava sentado emparedado. Só que os tijolos eram o DNA. Ele já estava morto. Havia provas conflitantes, sim, e isso era perturbador. Mas eles agora tinham DNA em Flint City e nenhum em Cap City. Havia digitais no livro da banca, sim, mas as digitais poderiam ser plantadas. Não era tão fácil quanto os programas de detetive faziam parecer, mas podia ser feito. E as testemunhas, Ralph? 3 professores que conheciam ele havia anos. Eles não importam. Pense no DNA, evidência sólida, a mais sólida que existe. Na história de Poole, a ruína de Montresor foi um gato preto que ele emparedou sem querer com a vítima. Os miados alertaram os visitantes sobre a adega. O gato, na opinião de Ralph, era apenas mais uma metáfora, a voz da consciência do assassino. Só que às vezes um charuto era só fumo e um gato era só um gato. Não havia motivo para ficar se lembrando dos olhos de Terry morrendo, nem da declaração dele enquanto morria. Como os Samuels disseram, a esposa do homem estava ajoelhada do lado dele, segurando a sua mão. Ralph se sentou na bancada de trabalho, sentiu-se muito cansado para um homem que não fez nada além de cortar um espaço modesto do gramado do quintal. As imagens daqueles minutos finais que levaram ao tiroteio não o deixaram em paz. O alarme do carro, a carreta desagradável da âncora loira, quando viu que estava sangrando. Era provável que fosse só um corte pequeno, mas era bom para a audiência. O homem queimado com as tatuagens nas mãos, o garoto com um lábio leporino, o sol destacando as constelações complicadas de mica na calçada, a alça amarela do sutiã da garota subindo e descendo. Isso mais do que tudo. Parecia querer levar a outra coisa, mas às vezes uma alça de sutiã era só uma alça de sutiã. E o homem não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, murmurou ele. Ralph, está falando sozinho? Ele teve um sobressalto e ergueu o rosto. Era Jenny, parada na porta. Deve estar, porque não tem mais ninguém aqui. Tem eu, respondeu ela. Você está bem? Na verdade, não, disse ele, e contou sobre Fred Pearson. A mulher ficou abalada. Meu Deus, acabou a família. A não ser que ele se recupere. A família já acabou, quer ele se recupere ou não. Ralph se levantou. Vou até a delegacia um pouco mais tarde para dar uma olhada naquele pedaço de papel. Cardápio, seja o que for. Tome um bom banho primeiro, você está com cheiro de graxa e grama. Ele deu um sorriso e bateu continência para ela. Sim, senhor.
Ela ficou na ponta dos pés e beijou a bochecha dele. Ralph, você vai superar isso. Vai sim, acredite em mim. Meus amigos. Será que dá tempo de mais um capítulo? É que esse capítulo aqui é meio longo. Vamos fechar nesse aqui. A gente parou antes do capítulo 8, né? A gente parou aqui na página 205. Na próxima leitura a gente continua com o capítulo 8, então. Então, nesse capítulo, resumidamente, né? Tá contando um pouco sobre o pós-morte, né, do Terry. Então, depois do filho dele, o Ollie, morrer também. Então, realmente, o Ollie morreu. O Anderson matou ele. Mas eu acho, tipo, muito absurdo que o xerife, né, deu um tiro na cabeça dele, mano. Eu acho que não é comum, não é ok, né, tipo, pra policiais fazerem isso. Geralmente, você dá um tiro, acho que pra conter, né, a pessoa, não pra matar. Ainda mais o Ollie, que era um menino de 17 anos. Enfim, né. Ficamos por aqui e até a próxima leitura.